acordou, né? Ô, Simas, você já acordou, meu filho? Porque o Simas... A gente nem teve muito condições de contato pessoal, porque logo já começou a pandemia, né? Então a coisa ficou ruim. Mas vamos lá então. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem entrar no áudio também, o Robson, pode entrar, não tem problema não, viu? Tudo bem, tudo bem. Aí depois, se a gente verificar que está muito ruim, a gente faz um outro sistema, tá bom? Fechado. Ok, então vamos lá então. Vamos aí trabalhar um pouquinho. No nosso último encontro, a gente estava conversando sobre a questão do GCRIM, Juizado Especial Criminal, em que eu tenho aquela primeira fase que eu chamei de fase preliminar, e ela é preliminar porque nós não estamos ainda diante da ação penal. Nós estamos naquela fase inicial de transação penal e composição de danos, né? Ou melhor, né? Vamos fazer na ordem: composição de danos e transação penal. Colocamos aí tudo no caderno. Esta é sempre uma fase preliminar, é a fase em que se tenta a composição para evitar eventual ação penal, não é? Isso acabou, desde 95, desafogando muito o judiciário. Eu, quando entrei na carreira, gente, como não tinha a Lei 9.099, praticamente tudo que eu pegava nas mãos, que era caso de oferecimento de denúncia, eu oferecia denúncia e aí tinha processo, às vezes por besteira, às vezes questões que poderiam ter sido resolvidas numa conciliação, numa mediação, numa transação penal, eu acabava tendo que oferecer a denúncia. E eu me lembro que quando eu entrei na carreira, em 92, eu entrei, eu tomei posse em dezembro, e depois eu comecei a trabalhar, efetivamente, eu fui para uma escola do MP, e depois eu comecei a trabalhar no dia 1º de fevereiro, onde tinha uma quantidade enorme de inquéritos que tinham sido represados, e depois vieram todos para mim. Então eu passei naquele carnaval todo trabalhando, e se tivesse a Lei Maria da Penha, a Lei 9.099 naquela época, com certeza seria muitos casos ali de Lei 9.099, né? A Lei 9.099, ela só vem em 95, e, portanto, só em 95, e aí a questão ficou mais, desafogou o judiciário. Então, essa primeira fase, todas que nós olhamos aí no nosso último encontro, ela serve, então, para a composição de danos, para transação penal. Tudo isso, se for possível, a gente mata ali o juiz, o promotor, eles têm todo o interesse em resolver ali, até porque não vai criar mais uma demanda processual, né? Como não vai criar mais um processo, o juiz, vocês vão ver que o juiz e o promotor, eles têm todo o interesse que aquilo ali se resolva nesta fase preliminar. Agora, eu vou fazer uma colocação aos colegas, aí ao Robson, aqueles que estão aí, portanto, acompanhando, um cuidado que vocês têm que ter, porque muitos de vocês não vão atuar na área penal, eu sei, alguns vão para a área do trabalho, outros vão para a área de consultoria, não sei, cada um vai de um lado. Eu sempre digo, né, eu não tenho a ideia da faculdade em si, mas vocês sabem que o mercado hoje, como todos, né, acho que sempre foi assim, mas hoje exige muita especialização, muito estudo, né? Você tem que estar sempre, buscar estar com as pessoas mais certas, mais corretas, para você poder alcançar o teu mercado, você fazer uso da faculdade que você fez, porque as coisas não são fáceis, né? Hoje você vai obter um simples estágio, né? Em um dos escritórios que eu estou trabalhando, por exemplo, né? Para a pessoa ser estagiária lá, já se exige até o inglês. O inglês, né? O português, no mínimo, o inglês a pessoa tem que dominar, porque nós temos lá, eles têm, enfim, e eu estou agora junto com eles, alguns clientes que não são brasileiros, às vezes temos que fazer acordos de colaboração premiada com pessoas que não falam, enfim, tem uma série de questões. Então, eu sempre sugiro, vocês que estão aí no 5º ano, né, sempre busquem se aprimorar, sempre, porque o mercado, ele é realmente cruel, né? Se a gente não se aprimorar, a coisa
é complicada. Mas aí, seguindo aí em frente, nós vamos então tentar essa primeira fase preliminar de composição de danos e transação penal, mas se eventualmente não dá certo, ou porque o benefício não é cabível, ou porque a pessoa não aceitou, e esse é um momento importante, porque muitas vezes os colegas aí que estão nos acompanhando, se você não vai atuar na área penal, pode ser que alguém tenha pedido a você, escuta, olha, eu estou com um problema assim, assim, assado, ou vizinho, ou um amigo, né? Eu sempre falo, para evitar de advogar para parente, né? Não faça isso. Eu digo isso até porque você vai ver que é um transtorno na vida de vocês advogarem ou para amigo muito próximo ou para eventualmente parente, né? Sabe daquelas coisas, é a lei de Murphy, né? Aquele processo, infelizmente, às vezes ele vai dar errado, demora, né? Às vezes o amigo pede para um outro advogado dar uma olhada para ver se você está fazendo certo. Às vezes você perde a amizade, você cria um problema familiar. Então, a gente tem que evitar. Mas, de qualquer maneira, hora ou outra, eu tenho certeza que alguém vai te procurar dizendo, olha, eu fui chamado lá no juizado especial criminal, meu filho foi chamado, enfim, alguma coisa assim. Será que o senhor poderia dar uma olhada para mim? E muitas vezes os colegas acompanhando esse cliente, essa audiência preliminar, ela é sempre feita com a presença de advogado. Então, quando você entra lá e é feita a proposta de transação penal, a primeira coisa que o cliente, a pessoa que você está acompanhando, vai te perguntar é o seguinte, doutor, eu devo aceitar ou não? E é aí que é o grande pepino, não é? Eu devo aceitar isto? Alguns vão dizer para o colega assim, mas eu não fiz nada, mas eu não tenho nada a ver com isso. E, na realidade, quando a proposta é feita, é uma proposta para não se discutir nada. É como se a gente fizesse um acordo para não conversar, entendeu? Para não discutir. Então, você tem sempre que, e aqui, claro, é a minha dica profissional para vocês têm sempre que avaliar o caso, mas não decidir pelo cliente, né? Se aceita ou não aceita a transação. Eu acho que o teu papel é muito fazer a colocação. Olha, dentro dos autos tem isso, isso, isso. Se virar ação penal, pode ter essa consequência. Quem vai decidir não sou eu, o advogado, nem o promotor, é o juiz, não é? Então, quem decide é você, que é o cliente. Existe esta e esta possibilidade. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Olha, nem acusação foi apresentada para você. Então, você aceita se você quiser. Se você me disser, eu não quero aceitar, eu digo para o promotor e para o juiz, olha, ele não quer aceitar a transação penal, vamos enfrentar o processo. Agora, você sabe que iniciou um processo, né, ele vai ser julgado. Então, no julgamento pode ter improcedência, parcial procedência ou total procedência. E uma eventual condenação, muitas vezes, ela quer não, quer sim, enfim, ela macula a vida da pessoa, né, do ponto de vista profissional, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista social, acaba maculando. Então, precisa pensar bem na hora de aceitar ou não. Portanto, cabe a você orientar o cliente se ele deve ou não, ele é que vai decidir. Você apresenta os elementos e diz, a decisão é tua, não é? Você vai dizer para mim se você quer ou não aceitar isso. Esse acordo é para não discutir. Se ele disser ok, obviamente se coloca aquele acordo no termo, colocamos no papel, o juiz homologa, aguarda-se o cumprimento e cumpriu, está extinta a punibilidade. Extinguiu a punibilidade, lembrando ao colega, né, isto não vai constar da ficha de antecedentes, para fins trabalhistas, para fins sociais. Só temos um problema. Tem duas pessoas que nós não vamos conseguir esconder isso. Nós nunca vamos esconder aquele acordo de transação penal que foi feito. Eu nunca consigo nem esconder do juiz e nem de banca examinadora. Tá?
você que pretende fazer um concurso público, delegado de polícia, Ministério Público, magistratura, e que agora, obviamente, você vivendo nesse mundo aí da pandemia, né, onde o governo teve que gastar muito dinheiro, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, né, não tenha dúvida, por exemplo, Dória, aqui em São Paulo, suspendeu todos os concursos, né, os concursos em andamento. Nós temos um concurso lá no MP, que os colegas já se submeteram à prova oral, já saiu o resultado final, mas nós não podemos dar posse. Por quê? Por conta da arrecadação, né? Um concurso de 80 e poucos promotores, o volume de dinheiro para fazer o pagamento é muito grande. Nessa época de pandemia, eu tenho a impressão de que mais um ano e meio, os concursos tendem a diminuir um pouco, tá? Os concursos tendem a diminuir. Então, se você pretende, tem uma linha de concurso, aproveite esse tempo para estudar, porque nós não teremos muitos concursos por conta da, da questão orçamentária. Mas vamos lá. Sentamos na audiência, então decidimos. Se porventura não der o acordo, não der certo nada, enfim, observem agora para a gente colocar no caderno. Nesse momento, pela Lei 9.099, o juiz deveria fazer o quê? Dar vista ao Ministério Público, dar vista à parte, para que ela pudesse oferecer uma denúncia oral. Observe os colegas aí, a Carolina, Eurípides, Igor, Janaína, Márcia, Paloma, não é? Todos que estão aí assistindo, aí estão todos acompanhando, o Renato, Valdirene, não é? O Robson. Observem aí os colegas que é o único procedimento e que existe a possibilidade de oferecimento de denúncia oral. Eu não tenho isso em nenhum outro lugar, a não ser na Lei 9.099, né? Então, o juiz que está ali, o juiz do GCRIM, tendo em vista que não houve composição de danos, transação penal, eu passo a palavra ao doutor promotor para o oferecimento da denúncia oral. Eu diria a você que no nosso dia a dia, não é comum um membro do Ministério Público oferecer a denúncia oral. Denúncia é uma peça técnica, né? Tem que ser feita com cuidado, com atenção. Então, normalmente, o membro do MP vai dizer assim: Excelência, eu vou requerer vista, ofereço a denúncia por escrito e seguimos adiante. O juiz vai dizer: defiro, não há prejuízo, não há problema nenhum. Ainda que a lei estabeleça a questão da denúncia oral, não há nenhum impedimento e nem prejuízo a que o Ministério Público ofereça a denúncia por escrito. Para tanto, ele vai pedir um prazo. Eu requeiro, então, vista para oferecimento da denúncia, portanto, escrita. O juiz vai determinar, não há problema nenhum. Depois, a denúncia ela é juntada aos autos pelo membro do Ministério Público, ou o Ministério Público oferece ali na hora mesmo oralmente, ali pode ser que aconteça, né? E o interessante é que, com o oferecimento da peça acusatória, nós então estamos dando o quê? O pontapé é na provocação da ação penal. Eu quero que você tome muito cuidado aqui. O legitimado provoca a ação penal. Ele não dá início, hein, gente? Quem apita, só lembrar, é o juiz. Quem apita o início do jogo é o magistrado. Então, o magistrado é que vai, na realidade, dizer: olha, eu recebo a denúncia ou não recebo a denúncia, tá certo? Ele é que autoriza. Vamos tomar cuidado, o juiz é que vai dizer recebo ou rejeito. Se ele rejeitar a denúncia, sempre com base no artigo 395 do CPP, inépcia, falta de condição para exercício da ação penal, já eventualmente está extinta a punibilidade. Nós temos lá algumas situações
em que não autoriza o início da ação penal. Não é? Pois bem, no procedimento sumaríssimo do GCRIM, obviamente oferecida a denúncia, o juiz ele vai marcar se for a denúncia escrita, ele vai marcar uma data, e nesta data vai comparecer o próprio magistrado, o membro do Ministério Público, o advogado, e agora o que foi denunciado ou que foi objeto de uma queixa-crime por parte do querelante. Estaremos ali todos na audiência. Tome cuidado, os colegas, porque quando nós chegarmos nessa audiência agora, cuidado, ainda não recebeu a denúncia. O juiz vai olhar para o advogado e vai dizer a ele: doutor, o senhor está com a palavra. Levi, quando o juiz diz que o advogado está com a palavra, o que é que o advogado, para que ele deu a palavra ao advogado? Porque alguns procedimentos, entre eles o GCRIM, existe a chamada defesa preliminar. Defesa que vem antes da avaliação do recebimento da denúncia ou da queixa. Atenção, hein? Não é resposta à acusação. É uma defesa que o nome já diz, preliminar. Vem antes de o juiz decidir se ele recebe ou se ele não recebe a peça acusatória. E essa palavra que o juiz dá é exatamente para o advogado oralmente, então, se manifestar e apresentar algum tipo de argumento que leve o juiz a rejeitar. É só para isso. Não é para fazer defesa mérito, alegações finais, não é isto. Esse momento é um momento específico para o advogado apresentar argumento para que o juiz, eventualmente, não receba a denúncia, não receba a queixa. Perfeito? Tudo bem? O Renato coloca para nós aqui por escrito, e ele tem razão, não é? Professor, eu tenho percebido que alguns promotores não têm conhecimento do processo na íntegra, e ele está me dizendo aí, e claro, especificamente deve ser aí no GCRIM, principalmente quando um promotor sai de férias e o seu substituto, enfim, ele entra lá, o substituto ele entra. Olha, no GCRIM, eu confesso aos colegas que o volume é muito grande e que o percentual de acordo que é feito, né? O percentual de acordo que é feito, o percentual é muito grande, gente. O volume em que se faz o acordo é muito grande. Não sei dizer estatisticamente, talvez o CNJ tenha esses dados, o TJ também tem esses dados, mas o que eu posso te dizer é que o grau de acordo é muito grande. Então, considerando o volume lá no GCRIM, muitas vezes o promotor ele dá uma passada de olhos. Levi, ele não deveria fazer uma leitura mais acurada, mais apurada, né? Então, tem dois elementos aqui que vão acabar, enfim, orientando o comportamento do promotor. Primeiro, a grande probabilidade de se fazer um acordo. Segundo, o grande volume que ele recebe. Então, o que ele faz? Ele dá uma passada de olhos e manda para esta audiência preliminar. Então, é por isso que o Renato, muitas vezes, aqui menciona assim, olha, até aquele promotor que pediu para designar aquela audiência preliminar, parece que ele também não está com muito conhecimento daquele termo circunstanciado. Pode ser verdade? Pode, por conta do acúmulo, né, do volume que nós temos, e número 2, pela alta probabilidade de se fazer acordo para não discutir a questão, né? O juiz, então, nem se fala. O juiz muitas vezes, e eu não, obviamente, não conheço muito, né, da questão da justiça do trabalho, mas tenho alguns amigos que atuam na justiça do trabalho, tenho amigos que são juízes do trabalho, que dão aulas comigo, que dão aula comigo em alguns lugares, né?
Muitas vezes, você que vai lá militar na área trabalhista, você também deve. Chega lá, o juiz não sabe do que se trata muito naquela primeira audiência, né? Então, o Renato diz, olha, mas, então, na verdade, quem mais tem conhecimento ali é o advogado. É verdade, porque ele já olhou, ele já extraiu cópias, ele já leu com atenção, ele já tem, tem um volume maior de informações, né? Então, enfim, sem mencionar nomes, né? Mas eu tenho um grande apreço, eu tenho um amigo que é juiz do trabalho, por exemplo, quando é que ele vai se inteirar das coisas? Naquela audiência, na primeira audiência que ele vai, em que dá-se aquela tentativa de acordo, aí o juiz fica... Ele muitas vezes não sabe nem do que ele está... tem proposta de acordo? Olha, pode dar problema. Ele não sabe. Ele ainda não se debruçou sobre o caso. Então, somente se esse caso vai um pouco mais para frente, é que... Então, o Renato tem razão quando ele diz: o advogado é aquele que tem o maior conhecimento, porque ele está debruçado naquilo ali. Os outros atores dessa nossa conversa estão envolvidos com um monte de processos. Então, evidentemente que, neste caso, o advogado ele teria mais conhecimento. Mas, vamos voltar lá na nossa audiência. O advogado, então, apresenta a defesa preliminar oral, né? Meritíssimo juiz, eu requeiro a rejeição da denúncia ofertada pelo Ministério Público por conta do fato ser atípico, acontecer isso, acontecer aquilo. Você vai dar algum tipo de justificativa, não há justa causa para a propositura da ação penal, e o juiz, então, vai decidir, gente, lá na audiência, cuidado, aqui a audiência do GCRIM é una, né? Aqui é pautado na oralidade, na celeridade, na informalidade. Então, não tenham dúvida que esse juiz quer acabar isso agora, ele vai acabar já. Ele não vai levar nada para casa. Então, o advogado justifica e ele diz, olha, respeitado o convencimento do nobre advogado, eu recebo a denúncia, uma vez que vislumbro indícios de autoria, prova da existência da infração penal, e vamos tocar para frente. Ele acaba, na verdade, de receber a peça acusatória. Começamos a ação penal. Então, ele vai ouvir lá o ofendido, ele vai ouvir ali as testemunhas, ele vai ouvir, enfim, se tiver testemunha de defesa, ele vai ouvir, mas sempre lembre de uma coisa: como isso aqui é pautado na celeridade, um detalhe que é importante: no procedimento do GCRIM, não se tem nulidade de natureza absoluta. Então, qualquer vício que ocorra, qualquer nulidade que ocorra no procedimento, você só vai conseguir anular se você demonstrar a ocorrência de prejuízo. Por quê? Porque o objetivo do GCRIM é exatamente este. O objetivo do GCRIM é a rapidez. Tudo bem? Este é o objetivo do GCRIM. Rapidez, celeridade, informalidade, oralidade, ele é pautado nisso. É para resolver, sair dali resolvido. Então, nós vamos fazer todas as oitivas. Por último, interrogar o acusado. As alegações finais são orais, né? Não dá aí, vocês vão ver que nesse caso do GCRIM, nós não vamos ter, posso fazer memoriais? Não dá. O juiz vai dizer, não, doutor, é oral mesmo, vamos para frente. Aqui é oralidade, é simplicidade, celeridade. Faz as alegações finais e o juiz sentencia, como nós costumamos dizer, dá sentença no termo, tá? Dá sentença no termo. Ele dá sentença na tua presença, na do réu, na do promotor, na do funcionário, vistos, etc. Fulano de tal. Só lembrem disso. No GCRIM, o relatório na sentença é dispensado, né? Tá? Então, lá é mais rápido, basta que o juiz apresente a sua fundamentação,
sentencia e como a audiência, vamos só lembrar disso, né? É tudo feito na audiência, o juiz já vai dizer lá no finalzinho, a publicação é na hora e dá as partes como intimadas. Então, se você tem a intenção de recorrer, você recorra, faça contagem, excluindo o primeiro dia da contagem. Então, repito, excluindo o primeiro dia da contagem, portanto, exclua aquele dia da audiência, incluindo o último, tá? Exclui o primeiro, hoje, evidentemente, não teria audiência porque é feriado forense. Mesmo que a gente não tivesse pandemia, 21 de abril, feriado, não teríamos audiência. Mas amanhã seria quarta-feira, nós teríamos audiência. Se o juiz proferiu uma audiência, uma sentença, amanhã, quarta-feira, não tivéssemos em época de pandemia, você ia excluir a quarta e começar a contar na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda, então, você vai fazendo as contagens que são devidas. A apelação aqui no GCRIM tem um prazo diferente, isso é uma coisa para a gente olhar um pouco mais lá na frente. Eu só quero que você lembre, se a sentença for dada em audiência, as partes saem intimadas para eventual recurso, tá? No próprio termo, o juiz já vai, portanto, colocar. Então, como vocês viram, procedimento rápido para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Todas as contravenções penais e os crimes que tenham pena máxima que não superem 2 anos. Falado? Tranquilo? Isto é o que, gente? GCRIM, Juizado Especial Criminal. Levi, o que você falou até agora, se eu quisesse colocar no caderno, onde eu localizo, onde eu vou, então eu queria que você colocasse o procedimento do GCRIM, está regulamentado, o procedimento do GCRIM, quando eu falo procedimento, é o procedimento judicial. O procedimento judicial do GCRIM está regulamentado no artigo 77 e seguintes da Lei 9.099 de 95. Tudo bem? O procedimento do GCRIM está regulamentado no artigo 77 e seguintes da Lei 9.099/95. Bom, nós já tínhamos falado, mas eu quero lembrar para você mais uma vez. Este procedimento não se aplica em qualquer caso, ou de justiça militar, ou no âmbito da Lei Maria da Penha. Tudo que eu falei até agora para você, né, não vamos ver no âmbito da Lei Maria da Penha, violência doméstica contra a mulher. Nada disso se aplica lá, tá? Porque eu já comentei aos colegas, já colocamos no caderno isso, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, o artigo 41 da Lei 11.340 de 2013, 11.340 de 2006. Deixa eu até ver uma coisa aqui, eu sei que eu vou só para, né, é coisa de louco isso aqui. 11.340, exatamente. É 2006, né? É isto aí. Eu tenho a Lei Maria da Penha 340, 341, 342, a 343 é a lei antidrogas que está em vigor até hoje, que nós vamos estudar também, né? Mas essa 340, Lei Maria da Penha, é
de 2006, que, aliás, né, está sendo aí, neste momento de pandemia, onde os casais estão mais em casa, enfim, todos os indicadores nos mostram um aumento, um volume de violência doméstica contra a mulher nessa época de pandemia aí, né? Onde, enfim, você fica muito junto, fica muito na casa, aparecem as coisas, enfim, é aquele drama que todo mundo vive no seu dia a dia aí. Bom, o que nós vimos até agora foi o procedimento, então, sumaríssimo do GCRIM. Olha só, gente, para, então, fazer o fechamento do procedimento comum, o que nós vimos até agora? O procedimento comum, composto pelo procedimento ordinário, já vimos, sumário, já vimos, sumaríssimo, nós já vimos. Os três procedimentos, procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumaríssimo, não é? Integram, portanto, o procedimento comum. No fundo, na prática, são os mais utilizados no dia a dia, tá? Eles são muito utilizados e, junto com o procedimento da lei antidrogas, que vocês vão ver, na verdade, são responsáveis pelo volume judiciário que nós temos, né? Porque aí vai estar roubo, estupro, sequestro, peculato, enfim, não é? Só para você ter uma ideia, enfim, dar um exemplo para ficar uma coisa mais lúcida, todos aqueles processos da Lava Jato, esses processos que foram presididos pelo juiz Sérgio Moro, todos aqueles crimes que ali passaram seguiram o procedimento comum ordinário. Foi o primeiro que nós vimos, né? Sérgio Moro seguiu bonitinho o procedimento ali, tá bom? Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiserem colocar, é o momento, porque em seguida eu vou dar uma mergulhada numa questão que é um pouco mais complexa. Vou falar de princípio da correlação direta, não é? Então vou aprofundar um pouco. Eu queria saber se até o presente momento está tudo ok. Se, por favor, coloquem aí ok. Se não estiver ok, podem fazer perguntas, eu estou à disposição aqui. Tranquilo, professor, por enquanto, da minha parte. Da tua parte, ok. Renato, perfeito. A Ana, a Beatriz, a Valdirene, Paloma. Me parece que os colegas, então, estão aí sem eventuais dúvidas, né? Pois bem, ok, legal. Bom, agora vamos tomar um pouco de cuidado, porque quando eu termino a parte de procedimento, eu acabo tendo que mostrar a vocês uma questão que é técnica, importante no processo penal, que é o princípio da correlação direta e os incidentes possíveis. Então, eu queria que você colocasse no teu caderno que nós vamos trabalhar agora com o princípio da correlação direta e os incidentes possíveis. É uma parte mais complexa aqui, né? Uma parte mais complexa. Eu vou tentar abrir aqui o QTutor para que a gente possa ter um quadro, né? Talvez eu suma um pouquinho e já apareço a vocês. Eu só quero ver porque a gente consegue melhor mostrando isso aí aos colegas. Então, vou fazer a tentativa. Se não der, eu volto para cá, tá? Então, aumentei a nossa tela do QTutor. Portanto, agora eu vou tentar colocar aqui a nossa caneta, tá certo? Vou para um slide branco. Robson, me dá o retorno. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo? Tá, professor. Tá sim. Ok, legal. Então, o que nós colocamos aí? Princípio da correlação
direta. Primeiro, eu queria que vocês lembrassem o seguinte, vamos lá. Talvez o desenho não fique bom, porque vamos aqui só tentar fazer a melhor forma possível. Toda vez que a gente apresenta uma acusação, portanto, com relação a uma pessoa, e eu coloquei isso aí, esse quadradinho, ele equivale a uma denúncia ofertada pelo Ministério Público ou uma queixa-crime, qualquer uma delas. Quando nós oferecemos uma denúncia ou uma queixa-crime, eu queria que você tomasse cuidado, que tem duas partes delas que são muito importantes. Se você for olhar os requisitos de uma denúncia, né, o Ministério Público ou o ofendido devem descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o acusado ou indicar características através das quais ele possa ser individualizado, classificação do crime e, se for o caso, o rol de testemunhas. Então, isto são os requisitos da denúncia ou da queixa. Eu vou pegar dois deles que são os mais importantes para nós. O que eu vou pegar? Primeiro, olha, eu vou tentar fazer um símbolo aqui a você, que é um coração, e vou colocar aqui para você o seguinte: descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Os colegas estão vendo o coração, e eu não fiz coração à toa. Eu fiz o coração para te chamar a atenção que esse coração, tomem muito cuidado, né? Cuidado. Ele é a essência. Ele é a essência da acusação. É a essência da acusação. Juiz, tomem cuidado, não pode colocar cuidado. Juiz não pode colocar o que, Levi? Juiz não pode colocar as mãos. E isto é do acusador. Então, assim, juiz não pode mexer nesta área, tá certo? Na essência da acusação. Juiz não pode colocar a mão nesta área. Só o legitimado. Por isso que eu digo, é o coração da peça. E tem uma outra parte da acusação que, a hora que vocês pegarem uma denúncia nas mãos, e é fácil, tem modelo aí em toda a internet, vocês vão ver, e eu falei de uma palavra que é a classificação do crime. O que é a classificação do crime, Levi? Tá meio ruinzinho, mas como eu estou repetindo, é a tipificação. É a tipificação, portanto. O que é a tipificação quando vocês... o que significa tipificação para vocês? Dessa descrição que vocês estão vendo aí, ó, da descrição que o acusador fez, ele tem que colocar o artigo correspondente. Tudo bem? Ele vai ter que colocar o quê? Um artigo correspondente. Se ele descreveu roubo, artigo 157. Se ele descreveu furto, 155. Se ele descreveu concussão, ele tem que colocar o 316. Lesão corporal, coloca 129 e assim por diante. Até aqui tudo bem, Robson? Algum colega tem alguma dúvida do que eu falei até agora?
Posso seguir? Tranquilo, pode seguir. Ok, legal. Então, observem. Olha o que eu vou fazer agora. A peça acusatória, como eu disse a vocês, é apenas uma provocação. O juiz, então, o juiz vai receber, fazer toda a instrução e depois, lá no finalzinho, gente, ele vai proferir a sentença. Olha, ó, ele vai proferir a sentença. Quando nós falamos no princípio da correlação, princípio da correlação, princípio da correlação direta, o que eu quero dizer aos colegas é que este juiz criminal que vai sentenciar, ele está adstrito ao que foi pedido, não podendo julgar, como se diz no processo civil, ultra petita, além do que foi pedido, extra petita, fora do que foi pedido, porque o juiz criminal ele está o quê? Vinculado ao princípio da correlação direta. Então, quando o juiz vai julgar, quando ele chega neste momento, de que maneira ele vai julgar, gente? Primeira, segunda e terceira. Acabou. Levi, mas como é que ele pode julgar? Primeira possibilidade, julgo, e vocês vão ver isso muito nas sentenças, julgo procedente o pedido, julgo improcedente o pedido. 3, julgo parcialmente procedente o pedido. Eu repito para você, julgo procedente, julgo improcedente ou julgo parcialmente improcedente. Ou, desculpe, parcialmente procedente. Procedente, improcedente, parcialmente procedente. Pode colocar no teu caderno. Só o juiz está vinculado a isto. Princípio da correlação direta. Então, quando nós falamos princípio da correlação direta, você tem que guardar que o juiz está o quê, gente? Adstrito ao pedido. Não pode ir além, não pode ir fora, não é? Um outro detalhe que eu quero que você coloque no caderno, sublinha, assinale, dá uma atenção especial. Cuidado. Réu se defende da descrição. Réu se defende da descrição. Aí no nosso desenho, o réu se defende do que está dentro do coração. Não se defende de artigo, não se defende de tipificação. Você já sabe, não é? Ele se defende da descrição. Vou fechar um pouquinho. Isto. E agora volto aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá só. Professor, poderia repetir o significado das iniciais do coração? Sim. Descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Eu vou até pegar aqui para vocês, e aí você já vê certinho como
nós vamos ver, então, na lei, bem bonitinha você. Ó, se você tiver aí, ó, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. Levi, onde é que você está lendo? É legal você colocar aí no caderno. O artigo 41 do Código de Processo Penal. Esse artigo é muito importante. Mas de tudo que está importante, acho que o Igor já pegou, descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Qual palavra está em cima da tipificação? Classificação do crime, que é o que consta na lei. A Valdirene, o professor, o juiz no... Depois você refaz aqui, Valdirene. O juiz não pode julgar o acusado porque é extra petita? Isso. Ele não pode julgar, vamos lá, extra petita, Valdirene e os colegas, fora do pedido. Não pode julgar além do pedido. Ele sempre julgará dentro do pedido. Este princípio da correlação direto está ligado à acusação-sentença. O princípio da correlação é como se fosse uma bitola. A acusação, sentença. Quando o juiz vai dar a sentença, ele é obrigado a olhar para a acusação. Está tudo certo, está tudo correto, porque já vou complicar um pouquinho para vocês. O Igor, beleza, matamos. O Simas colocou aí para mim, artigo 41 do Código de Processo Penal, ótimo. Vou baixar o ar aqui um pouquinho, que está muito quente. Isto. Vamos lá. Então, acho que vocês compreenderam bem, né? Vocês viram que o que está dentro do coração é aquilo que o réu se defende. Observe comigo agora. Quando alguém vai ser acusado criminalmente, normalmente você vai ver lá: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos. O acusador já colocou ali. E aí você vai ver, normalmente, mais ou menos assim. Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de abril de 2020, por volta das 10h20, na Avenida Pompeia, altura do número 1133, bairro Pompeia, capital. É que eu estou fazendo aqui de Pompeia e enderecei para lá, né? Vamos mudar, porque eu enderecei para o juiz de Guarulhos, vamos dar o endereço de Guarulhos. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Terceira Vara Criminal de Guarulhos. Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 21 de abril de 2020, por volta das 10h20, na rua Luzia Balzani, número 130, centro de Guarulhos, próximo à Universidade de Guarulhos, Carlos Alberto de Souza, cuidado, utilizando-se de grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu de Valdirene um celular, além de R$350, vírgula, em proveito seu, ponto. Segundo se apurou, a vítima caminhava pela rua indicada na denúncia, quando foi abordada pelo acusado,
que, munido de arma de fogo, anunciou o roubo e, mediante grave ameaça empregada com a arma, terminou por levar um celular e, além disso, R$ 350 em dinheiro. Ponto. Diante do exposto, denuncio fulano de tal como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, é o roubo com arma de fogo. Vamos lá? Vocês compreenderam o que eu falei agora, né? Na verdade, eu fiz uma mini denúncia aqui para nós. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu vou perguntar a vocês uma coisa que é importante. É muito importante agora para vocês entenderem. É importante o endereçamento? É muito fundamental? Não. Pode ser consertado? Pode. Não tem problema nenhum. Coloquei Rua Luzia Balzani, ao invés do número 131, eu coloquei 141. É algo que desmonta a acusação? Sim ou não? Não. Pode ser mudado? Pode, porque não é dado essencial. Coloco ali que a arma de fogo, número tal, e porque ela foi apreendida, foi periciada, eu errei, promotor, o número, a numeração da arma é relevante, desmonta o fato? Não. Posso consertar o número? Posso. Não tem problema nenhum. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, ao invés do 157, eu errei e botei 168. Posso consertar? Pode. Quando o juiz vai falar com o réu ou com as testemunhas, o que é que o juiz lê para eles? Quando lê, né? Mas o que o juiz vai ler? Boa tarde, pode sentar, nome do senhor é testemunha, tem amizade com o réu, inimizade? Não? Está compromissado, tem obrigação de dizer a verdade, sob pena de cometer o falso testemunho. Tudo bem? Ele não vai ler, excelentíssimo senhor, nada. Olha, segundo consta aqui, no dia 21 de abril de 2020, a vítima estava passando pela Rua Luzia Balzani, foi abordada pelo réu ali, que está na ponta da mesa, e, mediante uma arma de fogo, acabou levando o celular dela e mais R$ 350. O senhor sabe alguma coisa disso? Eu pergunto a vocês, o que é que ele leu para a testemunha? O coração. O que é que ele vai ler para o réu? Coração. Você viu que ele não leu assim, diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, fulano de tal, como incurso no artigo? Você viu que ele não fez isso? Porque o que é importante é o coração da peça. Esse é o coração da peça. Tá certo? Então, é importante que você coloque no teu caderno o essencial da peça é a descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias. E, vírgula, nessa parte, vírgula, ninguém pode alterar, vírgula, salvo o titular da ação penal. Ficou claro? Os colegas aí entenderam esta parte primeiro, porque agora eu vou mergulhar nos dois incidentes. Tudo bem por aí? Robson, ok.
Eu preciso que esteja tudo ok para eu dar o próximo passo. Ok, Paloma, Beatriz, Amanda, Márcia. Eu tenho a impressão de que está ok. Todos. Eurípides. Professor, dá para repetir? Dá. Então vamos lá. O essencial da peça acusatória é a descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias. O essencial da peça é a descrição do fato com todas as circunstâncias. Vírgula. E nessa parte ninguém pode alterar. Vírgula. Salvo o legitimado. Ou MP ou querelante. MP ou querelante. Onde está o coraçãozinho no nosso desenho? Só o MP mexe. Não coloca a mão ali, é só ele que mexe. O Eurípides já anotou, tranquilo, legal. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado agora. Vou para a tela grande, porque vamos para outro desenho. Vamos para outro desenho. Vou para a tela grande. Fui. Não consigo passar para outra tela limpa. Deixa eu ver. Não consigo. Gente, desculpa, eu não consigo passar a página aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, ó. Me perdoem, eu não estou conseguindo passar a página, até porque a gente não tinha esse hábito de escrever. Então eu estou apagando. Tá? Mas o Robson está gravando, e se vocês depois precisarem, vai estar no vídeo. Desculpa, a gente vai fazer um sistema meio esquisito aqui, mas temos que ser assim. Eu preciso escrever para vocês. Mas tá bom. Olhem só. Olha agora, então. Olhem só. Agora, cuidado. Você tem aí a peça acusatória, não é isto? Nós temos a peça acusatória e houve, vamos colocar aqui, ó, houve um problema com algum dado não essencial. Tá ruim aí, ó. Houve um problema em dado não essencial. Não essencial. Dado não essencial. Levi, dá o exemplo. Olha, nós nos equivocamos com o rua, número. Erramos aí um pedaço do nome do réu. Erramos o nome do réu. Na hora que nós fomos colocar ali, diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, nós erramos aqui, gente, o artigo. Vocês estão vendo aqui? Errei o nome da rua, eu errei o nome do número, eu errei o nome do réu,
eu errei o número da arma que tinha sido apreendida. Houve um problema. Cuidado sobre dado não essencial. Dado não essencial é dado. O que é dado não essencial? Dado que não altera. O que não altera? Não altera o fato em si. Na verdade, o que nós precisamos de verdade aqui é apenas fazer o que, gente? Uma retificação. O que nós temos aqui é que fazer uma retificação. Temos que fazer uma retificação do nome da rua, do número do local onde foi praticada a infração. Temos que fazer uma alteração no nome do réu que saiu errado. Dado que não altera o fato continua lá preservadíssimo. Mas, se o fato continua preservado, eu, por exemplo, até porque os colegas vão ver, né, quem trabalha no Ministério Público, e temos lá os modelos de denúncia, algumas partes ali nós aproveitamos, nós não vamos ficar toda hora denuncio a Vossa Excelência escrever. Você já está lá no computador, você já tem uma espécie de um formulário. Eu, por exemplo, já denunciei na carreira por um erro, por um equívoco. Eu denunciei o João, quando na verdade o réu era o Manuel. O juiz colocou, desse vista ao MP, para eventual retificação do nome do réu. E eu olhei e falei, com a devida venha, me desculpa, errei o nome. Isso não altera o fato. O fato está preservadíssimo. O fato está descrito. Só erramos dados acessórios. A palavra é essa. Dados que são acessórios, dados não essenciais. E aí, o que é que eu quero que vocês escrevam? Então, acho que eu coloquei, né, Renato? Eu coloquei nome de rua, nome do réu, errei o número da arma. Quando você lê a peça, o roubo, o crime está ali, certinho, inteirinho. Mas eu errei algum dado que não é essencial, fundamental para descaracterizar o crime. Renato diz, ok. Então, o que é que eu quero que você coloque no caderno? Vamos lá? Vamos lá. Você tem que compreender agora. Toda vez que for identificado um problema na peça acusatória, sobre dados não essenciais, dados não essenciais, dados acessórios, abre parênteses, para você ter como exemplo, né? Erro no nome do réu, erro no nome da rua,
erro no número da arma, etc. Aliás, você pode falar, erro na classificação do crime, etc. Fecha parênteses. Qualquer um pode consertar. Vírgula, inclusive o juiz. Vírgula, de ofício. Qualquer um pode consertar. O MP pode consertar, o juiz pode consertar de ofício. E aí eu queria que você colocasse, eu gosto, eu sempre, para mim, acho que vocês conseguem enxergar bem isto. O que nós estamos dando é muito de prática, gente. É óbvio que você tem que enxergar, eu tenho que fazer você enxergar isto. Então eu vou te dar um exemplo, vamos ver se você enxerga. Coloque aí para mim, exemplo. O MP ofereceu denúncia. O MP ofereceu denúncia e descreveu corretamente um crime de roubo, com simulação de estar armado. Ponto. Sublinha para mim a palavra corretamente. O promotor não errou em nada, a descrição está perfeita. Nome perfeito, endereço perfeito, nome do réu perfeito. Está dizendo que simulou, colocou a mão por dentro da camisa, eu estou armado aqui, me entrega a carteira. Simulação de estar armado. Então o coração está perfeito. A descrição está perfeita. Ponto. Na parte final da denúncia, escreveu 2 pontos, aspas. Diante do exposto, vírgula, denuncio Vossa Excelência fulano de tal, como em curso no artigo 155 do CP. Coloca 3 pontinhos, porque eu não vou seguir adiante, não precisa. Estão vendo o exemplo, né? Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, fulano de tal, como em curso no artigo 155 do CP.
Eu pergunto para os colegas, se o Robson quiser responder, tranquilo, o que você está vendo de estranho, o que vocês estão vendo de estranho no que eu acabei de colocar no caderno a título de exemplo? O que tem de estranho aí? Tipificação, diz a Carolina, tipificação no crime. O Renato diz furto. Tipificação do crime. O artigo, né, professor? Ah, tá errado o artigo, né? O Robson diz, tá errado o artigo, professor. Mas por que o Robson chegou à conclusão de que tá errado o artigo? Porque se o promotor denunciou um roubo, descreveu corretamente o roubo, a Juliana coloca aqui, professor, o artigo é 157, não é 155. Houve um erro. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão bem concentrados aí. O 157, 155 é dado fundamental ou é dado acessório que eu diria aos colegas? Réu não se defende de artigo. Esse é um dado que está no coração da acusação, que desmonta a acusação, ou é um dado acessório? É um dado acessório e pode ser retificado, né? Pronto. A Paloma coloca, é um dado acessório. É um dado complementar. Juiz não lê o artigo para réu. Réu não se defende de artigo, réu se defende da descrição. Acessório. A Valdirene, pode retificar. Levi, por que é que eu posso retificar? Porque nós estamos trabalhando o primeiro instituto, que a Valdirene até citou, que talvez, parece que o professor Alexandre já deu uma passada com vocês, que é o Instituto da Emendatio Libelli. Se escreve Emendatio Libelli, 2 L's. Emendatio Libelli, artigo 383, Código de Processo Penal. Eu provavelmente, não sei se eu vou sumir da telinha, mas eu só vou pegar para vocês verem a redação dele bonitinha. Artigo 383. É ele que permite que nós façamos a retificação. O juiz pode retificar, o promotor pode reficar. E vamos lá, 383. E olha que interessante, hein? O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. E que é isto? O juiz, sem mudar a descrição do fato. Então, agora eu vou voltar lá no nosso para mudar aqui para você. Então, eu vou apagar aqui só para te mostrar uma coisa. Ah, já sei agora. Agora já ficou bom aqui para mim. Ó, eu vou te mostrar uma coisa. Vamos lá? Comigo. Ah, coração. Roubo. Ixi.
Roubou. O coração está aqui, não é isto? E lá no final, denuncio a Vossa Excelência o que é que fez. O promotor colocou o quê? Artigo 155. Bate com o exemplo que nós demos? Bate. Quando o juiz vai, eventualmente, é claro que se o promotor perceber disso, ele pode corrigir a qualquer momento, não é isso, gente? Pode, qualquer um pode. Mas, e se o juiz está no momento lá dando a sentença? O juiz pode consertar isto aqui, o juiz pode, na hora que ele vai dar a sentença, ele pode consertar isto aqui. Ele pode dizer que por um equívoco, por um erro, o Ministério Público colocou 155 e, na verdade, é o artigo 157. Este é o artigo correto, sim, e depois, se for o caso, ele condena, põe lá 4 anos de reclusão. Ele pode, então, mexer neste dado aqui, ele pode alterar, este dado aqui, ó, né? Eu já disse a você, e aí está no artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato, pode dar classificação jurídica diversa, portanto, ele passa por 157, ainda que ele tenha de aplicar pena mais grave. É evidente, não é? E aí vem uma pergunta aos colegas, e a pergunta-chave para saber se o colega entendeu, e para mim é muito importante. E se o réu perguntasse para vocês, mas seu juiz, se o senhor está mudando lá na sentença de 155 para 157, o senhor não está me prejudicando? O senhor está me prejudicando, doutor. Porque o promotor botou 155 e o senhor está me dando 157. Isso está me dando roubo. O senhor está me prejudicando, doutor. E é que o juiz responderia para ele, gente? O que é que o juiz responderia para ele? O que vocês acham? Doutor, o senhor está me prejudicando. O que o juiz falaria com ele? Robson tem uma ideia? Alguém tem alguma ideia? O que... Ah, olha lá, a Juliana colocou assim, não está prejudicando, eu não estou prejudicando o senhor, pois a descrição do fato é que importa. Perfeito. Eu pego aqui a colocação da Juliana. E Eurípides diz, o fato típico não mudou. Eurípides, vamos acrescentar um pouquinho ao que você está falando. O fato típico descrito não mudou. Então eu fico aqui muito com a Juliana. Seu réu, eu não estou prejudicando o senhor, porque o senhor não se defende de artigo. O senhor se defende de descrição. E a descrição do roubo está perfeita e dela o senhor pôde se defender adequadamente. Pau no C. Deu para entender? Ó, como eu falei, acho que ficou, ó, eu não estou prejudicando você porque a descrição está correta e dessa descrição o senhor pode se defender
O senhor não se defende de artigo, e sim da descrição. E esse processo está correto, Levi? Corretíssimo. 383 do Código de Processo Penal. Perguntas adicionais, por favor. Se tiverem. E aí nós vamos para o último incidente. Professor. Pode falar, Ana. A Paloma tinha perguntado qual a diferença de emetatio liberi para desclassificação. E a mesma dúvida que eu estou. Você poderia responder? Obrigada. Claro, Ana, sem problemas. Tá certo, eu não tinha visto aqui. Professor, qual é a diferença da emendatio libelli para a desclassificação? Perfeito. Eu vou ter que fazer um desenho, Paloma e Ana e os colegas, só para vocês terem uma ideia. Na emendatio libelli, vocês percebam que eu posso corrigir algo que não desconfigura a essência da acusação. Sim? Correto? Agora, vamos tomar um cuidado. Vou lá no meu papelzinho para te mostrar a diferença. A emendatio, acho que você já sabe. Eu vou te mostrar a desclassificação. Deixa eu ir aqui no papelzinho branco e vou colocar pro lixinho isto. Olha agora, então, Paloma, Ana e os colegas. Vamos lá. Muito comum na prática. Vou colocar 2 exemplos, 3, 4, bom, enfim. Vou colocar aqui 2. Ó, você está vendo aqui, olha. Bonitinho. Sabe o que o promotor denunciou? Tráfico de drogas. E, evidentemente, denunciou tráfico. E tome cuidado, que o promotor, lá na denúncia, descreveu assim, que no dia tal, local tal, tal, o João trazia consigo vamos ver aqui, 10 envelopes de cocaína para fim de comercialização. João trazia, portanto, consigo droga para fim de comercialização. Ana e Paloma, até aqui tranquilo? Tudo jóia aqui? Sim, professor. Sim, vamos lá. Aí, tem toda a instrução criminal, nós vamos ouvir vamos ouvir... quando a tela está assim, vocês conseguem me enxergar? Tudo bem? Sim. Tá. Então, vocês estão vendo aí, ele foi acusado. O que o juiz vai, então, ler para ele? Boa tarde, seu João. Consta aqui que o senhor foi surpreendido pela polícia militar trazendo 10 envelopes de cocaína e, segundo a denúncia do seu promotor de justiça, do promotor, constava aqui que era para comercialização. Eu queria saber do senhor o seguinte, isto é verdade ou é mentira? Ele diz assim, é meia verdade. Conta para mim, então, o que aconteceu naquele dia? Pois não.
Eu estava voltando do Bom Clima, onde eu fui buscar a droga, doutor. Eu sou usuário de cocaína. E eu comprei para a semana para eu usar. E eu estava voltando, passando pela Avenida Tiradentes, quando essa viatura policial, desses 2 policiais que estiveram aqui antes e disseram para o senhor, fizeram a abordagem, né? E eu, obviamente, a hora que eles me abordaram, me pegaram os 10 envelopes e eu tinha mais R$ 50 em dinheiro. E eles disseram que por conta desses 10 envelopes e R$ 50 em dinheiro, que eu estaria traficando. Mas, doutor, é que eu estava voltando ali do Bom Clima e, na verdade, eu tinha até uma nota de R$ 100. Eu paguei 50 na droga e peguei os 50 de troco, botei no bolso e os 10 envelopes, doutor. É que eu sou usuário de cocaína. Deu para entender até aqui, não é isto? O que os policiais disseram na audiência? Exatamente isso. Nós transitávamos pelo local, quando em determinado momento avistamos o fulano, me aparentou uma atitude suspeita. Na hora que nós revistamos, nós encontramos a cocaína no bolso, mais R$ 50, que na visão dos policiais e do delegado se tratava de tráfico. Mas, doutor, não tem nada de tráfico aqui. Desde o primeiro momento eu falei para o delegado, eu não pude falar com o promotor, lógico, fui preso. Então eu estou dizendo ao senhor que eu trazia tem no artigo 33, que é o tráfico de drogas, tem lá, trazia droga? Tem. Lá no 33, tem trazia droga? Tem. No artigo 28, que é do usuário de droga, tem trazia droga? Tem também. Quer dizer que no artigo 33 tem trazia droga, e no artigo 28, que é do usuário, também tem trazia droga? Tem. Quer dizer que os verbos são os mesmos, as condutas são as mesmas? Sim, só que uma é para comercializar, a outra é para uso pessoal. Então, neste caso, como o uso do 28 está dentro do 33, o juiz faz o quê? Desclassifica para o 28. Por quê? E por que é caso de desclassificação? Porque o comportamento, a conduta do artigo 28, ela já está dentro do 33. Então, o juiz pode o quê? Desclassificar e, eventualmente, condenar pelo artigo 28. Porque o comportamento do 28 está dentro do 33. Ele já pôde se defender. Ponto. Eu vou dar um segundo exemplo. Se assim ainda não entenderem, dou outro exemplo. Vou apagar. Olhem agora. Vamos lá. Outro exemplo. Descrição. Tudo bem? E classificação. Roubo. Descrição. Roubo. O que aconteceu aqui, Levi? Vamos lá. O que esse rapaz foi acusado? Ele foi acusado do seguinte: artigo, não é? Ele foi acusado do artigo 157. Subtrair coisa
alheia, móvel, se é roubo com violência ou grave ameaça. Você percebeu? Até aqui está tranquilo. O promotor descreveu roubo, capitulou roubo. Portanto, aqui está tudo corretinho, gente. Aqui não tem nenhum tipo de erro. Agora veja comigo, hein? Vamos fazer a audiência. Pode entrar a vítima. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Pois não. O senhor foi vítima. Eu vou ler a denúncia para o senhor. Eu queria que o senhor me dissesse se isso é verdade, não. O senhor é vítima, não tem o compromisso de dizer a verdade, mas eu gostaria de saber o que aconteceu. Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 21 de abril de 2020, na rua Luzia Balzani, centro de Guarulhos, o senhor teria subtraído, mediante violência ou grave ameaça, um celular. O réu está sendo acusado disso, que ele utilizou-se de uma violência e de uma grave ameaça contra o senhor para levar o teu celular. É verdade isso, moço? Ele diz assim, não, tem alguma coisa errada aí, excelência. O que está errado aqui? Não, ele não usou de grave ameaça, nem nada. Ele não... Na verdade, o que ele passou foi com uma rapidez muito grande e puxou o celular do meu bolso e levou embora. E, portanto, excelência, ele não me ameaçou de morte, nem me apontou arma, nada. Talvez, sei lá, se o delegado entendeu errado, se os policiais que atenderam entenderam errado, que eu falei, ele me deu uma puxada no bolso e levou o celular. Talvez eles tenham compreendido que isso foi violência, mas ele não me praticou nenhum tipo de violência. Ana e Paloma e os colegas. Nesse momento, vamos voltar na tela grande. O que a vítima está dizendo para nós? O réu subtraiu, sim. Coisa alheia, sim. Coisa alheia móvel, sim. Celular, sim. Foi com violência ou grave ameaça? Não. Mas quando eu tiro isso porque não tem prova da violência, o que é que sobrou aqui? O que sobrou aqui, Paloma e Ana? Quando eu faço esse círculo aqui a vocês, o que é isto aqui? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Eu estou diante de um crime de furto. Por quê? Porque o furto, ele é um roubo. Aliás, desculpe, perdão, inverte. O roubo é um furto mais violência ou grave ameaça. O crime de furto está dentro do roubo. Então, se eu tirar a violência ou grave ameaça, vai sobrar o furto. Como já tinha sido descrito e o réu pôde se defender, o juiz, o que é que ele faz, gente? Ele desclassifica para furto. Ah, doutor, mas eu não pude me defender do furto. Claro que você pôde. Na medida em que eu pergunto se o senhor subtraiu coisa alheia móvel, consistente no celular, mediante violência e grave ameaça, o senhor pode se defender do furto. Porque quando eu tiro a violência ou grave ameaça, sobra o furto. O furto está embutido no roubo. A droga para uso pessoal está embutida dentro do tráfico. Os verbos são os mesmos, comportamentos são os mesmos.
Um, eu aumento conduta, outro eu diminuo conduta, não importa, mas está dentro. Aí é caso de desclassificação e não de emendácio. Quero saber como é que estamos aí. Com os dois exemplos que eu dei, tanto do tráfico quanto do roubo, dá para compreender essa questão da desclassificação e da emendácio? Deixa eu ver as mensagens. Sim, com certeza, entendi. Legal. Sim. Paloma, da desclassificação cabe reze? Perfeito, cabe reze. Legal, né? É o 581, inciso 2. Eurípides, sim. Valdirene, sim. Ótimo, 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 Paloma. Muito bom. A Ana que tinha perguntado, Ana, entendeu também? Professor, Sim. perfeitamente. Ótimo. Legal, né? Você viu que é bacana. Isto. Então vamos fazer o seguinte. É claro que isso a Valdirene talvez tenha dito lá, o professor Alexandre deu, mas não sei se ele abordou assim dessa maneira, mas de qualquer maneira tá bacana. Olha, nós começamos mais ou menos 8h30, 8h40 nós começamos, 9h40, 10. Podemos fazer um intervalinho. Eu só vou voltar para falar do outro incidente e terminamos o nosso encontro. Pode ser? Eu vou falar da mutatio libelli e terminamos nosso encontro de hoje. Robson